próximo, isso. Bom, então eu vou trazer aqui, né, uma definição para a gente falar sobre o que é, né? Como que a gente define a avaliação psicológica. Então, a avaliação psicológica, ela, de acordo com o Eschler, né, ela é um processo de coleta de dados e interpretação de informações, né, realizada aí por meio de instrumentos psicológicos, tendo por finalidade o maior conhecimento do indivíduo, a fim de serem tomadas determinadas decisões. Então, quando a gente fala em avaliação psicológica, eu estou falando em estar avaliando, né, o sujeito, conhecendo o sujeito como um todo, né, na sua totalidade, e não especificamente, né, numa parte dele. Então, eu vou estar avaliando ele, né, seja, né, em função da memória, da atenção, do raciocínio, né, da personalidade, da emoção, né? Então, avaliando ele, né, como um todo, né? Para quê? Para que eu possa ter um conhecimento maior desse indivíduo, né, e tomar as decisões que eu preciso, né? Então, quando eu vou fazer uma avaliação psicológica, eu tenho que pensar, né? Por que eu vou avaliar esse indivíduo? Né? Qual que é a finalidade da minha avaliação? O que eu quero saber? Né? Então, eu tenho que me fazer essas perguntas, né, para que eu possa depois tomar as decisões, né, em função da minha avaliação. Né? Uma outra, né, definição que também a gente vê bastante, né, é que, segundo o Conselho Federal de Psicologia, é que a avaliação psicológica ela pretende, né, avaliar através dos instrumentos previamente validados, né, para determinada função, os diversos processos psicológicos que compõem o indivíduo. Tá? Então, aqui a gente já vê, o Anne, pode passar para o outro slide. Aí a gente já vê que aqui a gente tem a introdução nessa definição de mais alguma coisa. Por quê? Porque ela vai falar que eu vou avaliar, né, o indivíduo através de instrumentos previamente validados. Né? Então, que quando eu for avaliar o meu indivíduo, o meu sujeito, eu tenho que saber que instrumento eu vou estar utilizando. Eu posso utilizar qualquer instrumento? Não, eu não posso. Né? E aqui, quando eu falo instrumento, gente, eu estou falando instrumento psicológico. E o instrumento psicológico aqui é o teste psicológico. Tá? Então, quando eu vou fazer uma avaliação, eu tenho que saber se o meu instrumento ele já foi validado. Né? Como que eu fico sabendo disso? Pelos estudos psicométricos do instrumento. E aonde que eu vou achar isso? Eu vou achar lá na página do Conselho Federal de Psicologia, né, na página da SATEPS, né, que ela vai me listar lá todos os instrumentos que estão aptos, né, para serem usados. Né? Então, a gente vai achar lá os instrumentos que, né, não podem ser usados, né, os que estão aptos, os inaptos e aqueles que a gente só pode usar para pesquisa. Né? Então, ela vai me dar. E se ele está ali na lista, né, da SATEPS, ele está me falando que ele já passou, né, por uma validação. Tá? Então, os instrumentos foram, né, validados, padronizados, né, estão de acordo com aquilo que o Conselho Federal, né,
solicita, né? Então, é feita toda uma avaliação do instrumento para ver se realmente, né, ele pode ser utilizado, né? Por que o Conselho Federal, né, ele passou a exigir que todo instrumento, né, antes de ser usado, passasse aí pelos critérios, né, de validação, né? Porque, né, antigamente a gente usava muitos testes, né, muitos instrumentos que eles não eram validados para a população brasileira. Então, a gente usava instrumentos, né, estrangeiros e que não tinha uma padronização para a população brasileira. Né? Então, quer dizer, eu não poderia estar confiando, né, naquele instrumento, porque a população, por exemplo, dos Estados Unidos, digamos lá, da faixa etária de 21 a 35, tem as mesmas características da minha população aqui no Brasil? Não tem, com certeza não tem. Tá? Então, como que eu aplico o instrumento sem validar, né, sem padronizar para a minha população? Tá? Então, isso foi gerando, né, uma série de questões dentro da avaliação psicológica que chegou no momento, né, que teve que estar se revendo isso, e o Conselho Federal de Psicologia passou, né, a exigir que todo instrumento, né, tivesse aí critérios para serem validados. Né? Então, hoje a gente vê que os testes eles têm uma vida útil, né? E que quando essa vida útil ela está terminando, ele tem que passar por uma revisão com novas pesquisas para verificar se realmente ele continua, né, avaliando aquilo que ele se propõe a estar avaliando. Tá? Então, a gente vê que isso foi um ganho, né, para a gente que trabalha na área de avaliação psicológica. Por que eu estou falando isso? Né? Porque eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi muito, né, que as pessoas sempre falam: ah, será que esse teste mede isso mesmo que você está falando que mede? Será que eu posso confiar nesse teste? Né? Ah, eu não acredito, né? E muitas vezes vocês podem ter ouvido falar que muita gente fala assim: ah, eu não acredito que fazer aqueles pauzinhos lá vai falar, né, como é que é a minha personalidade. Né? Então, quer dizer, tudo isso, né, são questões que foram levantadas e que hoje também menos, mas ainda continuam sendo levantadas sobre a confiabilidade, né, do instrumento psicológico. Né? Então, em função dessas questões e de outras dentro do contexto da história, né, o Conselho Federal, então, passou a exigir, né, que todos os instrumentos fossem validados antes de serem, né, colocados aí para serem aplicados à população. Tá? Então, nessa definição, a gente vê, né, que a gente tem aí mais, né, essa questão aí que ela traz sobre a validade dos instrumentos para determinada função. Pode passar o slide aí. Depois eu ainda trago mais uma outra definição, vocês estão vendo que a gente tem várias definições, né, do que é avaliação psicológica, e essa da Urbina, de 2007, ela vai falar que a avaliação psicológica é um processo flexível e não padronizado que tem por objetivo chegar a uma determinação sustentada a respeito de uma ou mais questões psicológicas através de coleta, avaliação e análise de dados apropriados ao objetivo em questão.
né? Então, aqui ela já amplia um pouco, né, o que seria a avaliação psicológica. Por que é um processo flexível e não padronizado? Porque a avaliação vai depender daquilo que você está querendo avaliar, né? Então, se eu vou avaliar um determinado indivíduo para um determinado contexto, né, que tem um perfil pré-estabelecido, né, não vai ser a mesma coisa para um outro que eu vou estar avaliando, que seria para um outro perfil. Né? Então, para cada avaliação que eu vou fazer, né, eu vou determinar que instrumentos que eu vou utilizar, que métodos eu vou estar utilizando para avaliar aquilo que eu pretendo avaliar. Então, ela é um processo flexível, né? Não padronizado. Então, a gente não tem na avaliação psicológica uma bateria pronta, né? Uma bateria fixa para determinado perfil. Não, porque o perfil ele vai variar em função do contexto que você vai estar fazendo a avaliação psicológica. Porque eu posso fazer avaliação psicológica no contexto da organização, no contexto de trânsito, num contexto hospitalar, né? Num contexto, né, que a gente vê muito sendo utilizado para porte de arma, né? A gente vê também a avaliação psicológica, como eu falei, na organização, dentro de um recrutamento e seleção. Né? Então, a gente percebe que a avaliação psicológica ela está permeando todos os contextos da psicologia. Então, ela não tem, né, um padrão definido. Né? Então, por exemplo, eu vou estar fazendo uma avaliação dentro de um contexto hospitalar. Então, toda avaliação que eu for fazer ali dentro vai ser igual? Não, vai depender também daquilo que eu estou querendo avaliar ali dentro. Tá? E se eu vou avaliar para uma outra área, tá? Aí que essa avaliação também vai ser totalmente diferente. Então, né, ela é um processo flexível e não padronizado. Tá? E aí, com a avaliação, eu vou conseguir, né, obter aí dados, né, informações sobre o sujeito, né, em função, né, do objetivo que eu vou estar no momento, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Algum comentário? Às vezes, né, a pessoa acha que a avaliação psicológica é sinônimo de teste psicológico. Não é, tá? O teste psicológico é um instrumento, né? Uma técnica a mais dentro da avaliação psicológica, tá? Então, a gente consegue estar fazendo sem o teste. E uma coisa também que a gente vê muito falando, né, é sobre a questão da avaliação psicológica e teste e testagem psicológica, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam fazendo só uma testagem psicológica. O que seria essa testagem psicológica? Né? É onde, né, no momento de eu avaliar, eu vou aplicar só os instrumentos, né? E mais nada. Tá? Então, a testagem psicológica ela é uma etapa da avaliação psicológica. E nessa testagem está implicando que eu vou usar um teste psicológico, né? Seja aí para avaliar diferentes, né, tipos, diferentes questões aí, tá? Mas isso tem que ficar bem claro, porque quando eu faço avaliação psicológica, eu estou fazendo, né, um processo amplo que vai envolver aí integração de informações
provenientes, né, de diversas fontes, né, da entrevista, da observação, de algum questionário, né, de análise de documentos, né, e inclusive do teste também, tá? Mas eu não preciso também necessariamente aplicar um teste na minha avaliação psicológica, tá bom? Eu espero ter respondido. Ótimo, muito obrigada. Né? Então, a gente vai ver então que a avaliação psicológica ela é um conjunto de atenção, ele vai trazer para mim, né, tabelas, né, de acordo com a escolaridade dos indivíduos. Tá? Então, o que quer dizer isso? Que eu estou avaliando a atenção concentrada do meu sujeito de acordo com aquela norma ali estabelecida. Então, se ele tem ensino médio completo, eu sempre vou olhar o resultado dele em relação ao ensino médio completo. Então, quando eu falo assim, a atenção concentrada desse sujeito, ela está dentro da média, né? Por quê? Porque ali, de acordo com as normas que foram estabelecidas, né, o resultado bruto que ele obteve e que foi transformado num percentil está dentro da média da maioria das pessoas. Né? Então, que essas pessoas, quem que são? São todas as pessoas da amostra do instrumento que passaram por ele e que aí chegou-se, né, psicometricamente ao resultado que quem tivesse lá 30 pontos, né, de score bruto, e em relação à sua escolaridade, ensino médio completo, por exemplo, ele estaria classificado com um percentil de 30 pontos, vai dar um percentil aí de mais ou menos 25, né? Por aí. Tá? E que estaria me mostrando que, então, para a escolaridade dele, ele está abaixo da maioria das pessoas que têm a mesma escolaridade dele. Então, que a atenção concentrada dele está aquém daquilo que se esperava para ele. Certo, gente? Então, o teste ele sempre vai me mostrar, né, uma amostra de comportamento do sujeito em relação ao construto que eu estou avaliando. Então, se é um construto de atenção, então ele vai me dar uma amostra de comportamento, né, do sujeito em relação a esse construto. Tá? Então, é importante, né, a gente estar, né, sabendo realmente, né, o que o teste vai estar fornecendo para mim. Tá? E o que todo mundo sabe, né, é que o teste, né, é uma técnica de uso privativo do psicólogo, né? E aí que isso está dentro de um artigo de uma lei, né, que o Conselho Federal de Psicologia, né, estabeleceu. Tá? Então, muita gente pergunta assim: mas a gente deve usar o instrumento psicológico, o teste psicológico? Sim, nós devemos usar sim, principalmente porque é uma coisa privativa nossa. É lógico que aqui, fazendo um parênteses, né, a gente teve aí durante a pandemia, né, uma situação em relação aos instrumentos psicológicos, né, que teve um processo aí, né, dentro do contexto da lei, que acabou que, né, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, ou nós sabemos, né, que o CRP não, né, no momento que talvez não se atentou e deixou passar que outras pessoas, né, que não são psicólogos
tem acesso agora, né, aos nossos instrumentos, né, no sentido de poder estar tomando conhecimento do que o manual traz dos instrumentos, né? Mas isso está em processo ainda também para estar, de alguma maneira, né, conseguindo reverter aí esse processo, né? Porque também não adianta nada a pessoa ler o manual do teste, saber o que ele avalia ou como ele avalia, mas se ele não souber interpretar, né? E quem sabe, né, está lidando com as questões psicológicas somos nós, né, os psicólogos. Então, a gente também tem que estar sentado aqui. Então, o teste, né, ele é um procedimento aí sistemático para observar o comportamento e descrevê-lo com a ajuda de escalas numéricas ou categorias fixas, tá? Então, segundo Pasquale, a gente consegue, através do teste, observar o comportamento do indivíduo e descrevê-lo, né, com a ajuda aí, né, de escalas numéricas, né, do instrumento, né, propriamente dito, tá bom? Bom, então, assim, né, eu gostaria que ficasse bem claro para vocês essa diferença entre a avaliação psicológica e a testagem psicológica, né? Quando eu falo que eu vou fazer avaliação psicológica, eu vou fazer um processo amplo que vai estar envolvendo, né, todos os métodos e técnicas para que eu possa estar avaliando o meu sujeito como um todo, né? E eu posso escolher as técnicas que eu vou estar utilizando. Eu não preciso utilizar todas, e eu não preciso também utilizar o teste psicológico necessariamente na minha avaliação psicológica. E a testagem, né, é quando a pessoa só aplica o teste, né? E dá, digamos, e avalia esse sujeito só pelo resultado do instrumento. Isso é testagem psicológica, sendo que a testagem psicológica, na realidade, ela é uma etapa da avaliação psicológica, que vai estar implicando no uso do teste psicológico, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Tá? Bom, de alguma maneira, né, os testes, eles são importantes aí no processo da avaliação psicológica, porque muitas vezes, seja pela entrevista, pela observação, né, a gente não consegue, né, talvez detectar alguma informação ou observar em alguma coisa a mais nesse sujeito. Se eu aplico o instrumento e se eu aplico ele adequadamente, de acordo com o que o manual solicita, eu sim vou ter um resultado que vai ser confiável, que vai ser fidedigno, né? Então, quando a gente também vai aplicar um instrumento psicológico, a gente tem que estar se atentando, né, para estar fazendo aplicação de acordo com o que o manual diz daquele instrumento. Né? Então, uma das coisas assim primordiais, né, é que quando você vai aplicar um instrumento no sujeito, você tem que ler a instrução de acordo com o que ela está lá no manual. Tá? A gente não decora, a gente não lê e interpreta para falar para o sujeito, não. A gente lê de acordo com o que está lá no manual, tá? Então, isso é muito importante. Então, já começa por aí, porque se eu decoro ou se eu interpreto o que está escrito ali na instrução, eu já estou enviesando aqui um resultado, porque eu não estou lendo de acordo que está lá no manual, solicitando lá para me fazer a instrução, para me dar a instrução.
Tá? E é lógico que aí, quando você vai aplicar também o instrumento, você tem que olhar as condições, né, do ambiente, está bem iluminado, está bem arejado, se o sujeito está sentado, né, confortavelmente, né? Se antes de passar pelo instrumento você já foi no banheiro, se ele já tomou água. Por quê? Para que não tenha, né, nenhuma variável influenciando no resultado do instrumento que você vai aplicar no sujeito. Tá? Então, tudo isso, né, é muito importante na aplicação do teste psicológico. Tá? E aí a gente sabe, né, que eu já venho falando, que a gente não deve produzir um diagnóstico, né, com base apenas no resultado de um teste ou mesmo no resultado de uma bateria de testes, né? Então, essa bateria de testes seria o quê? Um conjunto de testes. Então, digamos que lá na minha avaliação eu aplico teste de inteligência, teste de memória, teste de atenção. Isso daqui é uma bateria, tá? Então, eu não posso diagnosticar, né, ou falar se a pessoa está apta ou inapta só pelo resultado, né, desses instrumentos, tá? Eu tenho que pegar o resultado desses instrumentos e contextualizar, né, com a entrevista que eu fiz, com a observação do sujeito que eu fiz para chegar aí a um diagnóstico, tá? Então, na avaliação psicológica, ela vai envolver aí um conjunto de métodos e técnicas, né? E os testes, então, são uma parte desse processo. É uma parte importante, mas ela não seja, mas ela não é exclusiva, né? Então, a gente pode estar fazendo a nossa avaliação psicológica, escolhendo as técnicas que a gente quer estar utilizando. Então, uma das técnicas que a gente utiliza, né, é a entrevista. Pode passar, Anne. Vá para mais outra. Então, é a entrevista, né? A entrevista é a técnica, né, ao meu ver, a principal, né? Porque é na entrevista que você efetivamente, né, vai conhecer o seu sujeito, né? Por quê? Porque é através da entrevista que eu vou obter, né, informações aí, tá? Para que eu possa estar conhecendo o sujeito e está agregando aqui as informações ao processo, né? Por quê? Porque a entrevista, de qualquer maneira, ela é de caráter investigatório. Né? Eu vou estar na entrevista investigando, né, aquele sujeito, né, através das informações que eu vou estar solicitando dele, né, e que ele vai me colocando à medida que vai procedendo a entrevista. Né? E as entrevistas, elas podem ser estruturadas, semi-estruturadas ou informais, não estruturadas. Né? Então, de alguma maneira, tem um pessoal aqui, né, que está fazendo curso de psicologia, outros, né, já estão mais à frente, mas já ouviram falar, né, dos tipos de entrevista. Pode passar aí. Então, as entrevistas estruturadas, o que são as entrevistas estruturadas? Elas têm um roteiro, né, bem preciso, em que o entrevistador ele dispõe de um conjunto de perguntas para serem feitas. Então, ele vai anteriormente, né, montar esse roteiro de perguntas para que ele possa estar fazendo para o seu sujeito. Né? Então, é um roteiro onde ele vai organizar as perguntas com o objetivo ali de colher informações, né, dados específicos, né, para que ele possa aqui, né, não só
levantar hipóteses diagnósticas, mas para produzir comparações entre as outras pessoas que também vão estar sendo entrevistadas, né? Isso quando é um processo específico, né? Para seleção e recrutamento, né? Então a gente compara aí, né, os dados, né, do que a pessoa respondeu, no sentido de fazer uma comparação, né? Em função do cargo que ela está sendo avaliada, tá? Então, dentro dessa entrevista estruturada, o entrevistador ele vai fazer anotações aí, né? À medida que a pessoa vai respondendo, ele vai anotando, né? Aí uma coisa que muita gente pergunta assim: mas quando a gente está fazendo entrevista, a gente deve anotar? Sim, a gente deve anotar. Tá? E se você for procurar na literatura, né, dentro, né, da literatura aí de avaliação psicológica, e principalmente de entrevista, ele vai falar para você que você deve estar anotando, né, ali o que o sujeito está falando para você. É lógico que você vai, né, achar uma maneira de, à medida que o sujeito está conversando com você, respondendo aquilo que você está perguntando, de você manter o olhar nele, mas também você está, né, escrevendo as respostas dele, né? Isso, gente, a um primeiro momento você pode achar que é difícil, mas acaba que com o treino você consegue estar fazendo isso. Mesmo porque você não pode, né, à medida que você está conversando com ele, fazendo as perguntas, deixar de olhar para ele, né? Porque muitas vezes aquilo que ele está falando não corresponde com a expressão facial dele, né? Então é importante você também prestar atenção nele, à medida que ele vai respondendo, para que você veja, né, minimamente se está, né, compatível a expressão dele com aquilo que ele está falando, né? Então, assim, a gente sabe, por exemplo, que num contexto psicanalítico, mas como a gente está falando em avaliação psicológica, a gente deve sim, né, fazer o relato ali na hora, à medida que o sujeito vai respondendo às suas perguntas, tá? Bom, o outro tipo de entrevista é a entrevista semi-estruturada, tá? Ela tem um roteiro básico também de questões, mas o entrevistador ele não fica preso, né, às questões, né, como na entrevista estruturada, né? Então, à medida que ele vai fazendo as perguntas e o sujeito vai dando as respostas, né, e dependendo das respostas, ele pode estar conduzindo, né, as perguntas para um outro rumo. Tá? Por quê? Porque se o sujeito traz algumas respostas que ele vê que é importante, que dali, né, tem alguma coisa que vai agregar, né, ao conhecimento para ele do sujeito, ele vai fazendo outras perguntas. Então, quer dizer, ele tem um roteiro pré-estabelecido que ele deve checar algumas informações, mas em função da resposta do sujeito, ele vai fazer outras perguntas que ele verifica que vão ser importantes ali na hora para ele. Então, ele não fica preso, né, a só aquelas perguntas que ele estabeleceu anteriormente, né? Então, ele vai também fazendo outras perguntas, tá? E o outro tipo de pergunta seria, de entrevista, seria as entrevistas informais,
não estruturadas, né? Que são aquelas entrevistas que elas não têm um roteiro pré-estabelecido, né? O entrevistador ele vai ter, né, algumas questões que ele precisa perguntar, que ele precisa explorar. Então, por exemplo, ele vai fazer tipo um checklist para ele, né? Mas vai deixar o sujeito, né, à vontade para estar falando dentro daquilo, né, que ele precisa saber. E à medida que o sujeito for falando, se ele perceber que ele está saindo, né, do contexto que ele precisa saber, aí ele faz uma pergunta para voltar esse sujeito para o assunto que ele precisa, né? Então, assim, é uma entrevista que vai ficar em função daquilo que o sujeito vai trazendo, né? Das perguntas que vão acontecer e das observações do observador ali, né? Que seria o entrevistador. Tá? Então, é uma entrevista, né? Mais difícil de se fazer, porque se for uma pessoa que é muito prolixa, né? E você talvez, se você não tiver muita experiência, você não vai conseguir conduzir, né, essa entrevista adequadamente, né? Possivelmente você vai se perder ali, o sujeito vai falar, 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 e você no final vai acabar não tendo as informações que você precisa, né? E dentro, né, dos 3 tipos, né, de entrevista, a gente percebe que a mais utilizada é a entrevista semi-estruturada, né? Que eu tenho algumas perguntas pré-estabelecidas, mas que eu vou conduzir na entrevista também em função das respostas do meu sujeito, tá bom? Outro tipo de técnica que eu posso estar utilizando é a observação, tá? E a observação é um tipo de técnica que a gente utiliza desde do início, né, digamos aí, da psicologia, e é uma das primeiras técnicas que a gente aprende é a observação, né? Então, que a observação ela é um método importante, né? Porque ela vai dar muitas informações sobre o seu sujeito, né? Então, que ela vai contribuir aí, né, para maiores dados do seu sujeito. Então, a observação a gente pode ter, né? É uma observação vulgar, que é simplesmente, né, eu constatar aquilo, né, que eu estou vendo de fato, né, no indivíduo, ou uma observação científica, né? Então, que ela tem né, que vai ter um caráter mais científico, que vai ser necessária explicitar hipóteses e que ela possa ser repetível, suscetível de repetição. Então, se eu utilizar essa observação científica num determinado contexto, né, eu posso repetir ela para o mesmo contexto, né? Ou talvez até para um contexto diferente, se houver alguma similaridade, tá bom? Então, a gente tem 2 tipos de observações científicas. A observação a sistemática, né, que a gente realiza aí sem qualquer planejamento prévio, tá? Então, eu vou simplesmente observar o meu sujeito, e a observação sistemática, que ela exige um planejamento e requer um instrumento adequado, né, para o registro daquilo que eu estou observando, né? Para quê? Né? Para que realmente impeça, né, observações subjetivas, né? Então, porque quando eu estou observando um determinado sujeito, eu posso estar eu e uma outra pessoa. Se eu estou fazendo uma observação sistemática,
com certeza nós vamos ter divergências ali na nossa observação, né? Por quê? Por causa da subjetividade de cada um. Agora, se eu tenho uma observação sistemática, se eu utilizo um instrumento adequado de observação, eu já vou eliminar, né, essa subjetividade, tá? E a outra técnica que a gente tem é a testagem, né? Que é a técnica aí, digamos, que ela produz aí resultados mais eficientes e que o instrumento utilizado é o teste, né? E que através dele eu vou ter aí informações acerca do domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. Então, aqui também, né, cabe a quem vai escolher o instrumento a ser utilizado, que ele tenha, né, um conhecimento sobre os instrumentos, que ele esteja atualizado, né, sobre os instrumentos, quais utilizar, né, o que pode, o que não pode, e dentro daquilo que você quer avaliar, será que realmente esse instrumento é válido? Né? Ele vai servir válido no seguinte, que ele vai servir para aquilo que você quer, ele vai avaliar aquilo que você pretende avaliar. Então, por exemplo, a gente tem vários instrumentos, né, para avaliar personalidade, tá? Então, eu tenho que saber qual utilizar dentro daquilo que eu quero avaliar. Por exemplo, se eu estou fazendo um processo de avaliação psicológica para orientação vocacional, orientação de carreira, né, e vou utilizar um teste de personalidade, eu tenho que saber escolher um mais específico que vai me trazer uma, digamos, né, as características de personalidades mais voltadas, né, para esse contexto, né? Então, por exemplo, qual o teste hoje que a gente utiliza muito dentro desse processo? O QATI, que é um instrumento de personalidade. Tá? Agora, eu vou pegar o QATI e vou usar para qualquer outro tipo de personalidade que eu quero? Nem sempre. Tá? Eu tenho outros instrumentos que vão me dar outras informações, tá? Que talvez sejam mais adequadas para o que eu preciso. Mas o QATI, por um processo de orientação vocacional, orientação de carreira, é excelente, né? Então, a gente tem que conhecer o instrumento e saber se realmente, né, ele vai me responder aquilo que eu preciso. Então, gente, não é pegar aquele teste que você aprendeu lá na faculdade e usar ele para o resto da vida. Não. Né? E mesmo porque, nesse meio tempo, ele já até perdeu a validade dele, a vida útil dele já acabou. Será que tem novos, né, dados sobre ele, novos estudos para ele continuar a ser utilizado? Então, a gente tem que saber disso. Tá? E aí a gente tem dois tipos de testes. Os testes não padronizados, que são aqueles testes ou prova que eles não possuem instruções, normas de correção ou interpretações previamente padronizadas, né? Então, eles são usados com normas específicas para cada teste, conforme o objetivo, né, que eu preciso. Então, por exemplo, elaborar uma prova para checar determinados conhecimentos, né, é um teste não padronizado. Por quê? Porque eu vou criar instruções com aquele objetivo que eu quero e vou criar normas de correção para aquela prova ali, para aquele objetivo que eu pretendo, que é avaliar o conhecimento dele ali num determinado contexto. Então, isso é um teste não padronizado. E os testes padronizados são, né, testes cuja aplicação, correção, interpretação, eles seguem normas rígidas, né? Então, eles vão ter um manual,
né, que vão mostrar, né, como é que deve ser aplicado, corrigido e interpretado. E vão mostrar também, né, que ele tem uma validade, uma padronização. Tá? Então, esses são os testes padronizados. E o teste psicológico é um teste padronizado, tá bom? Então, gente, dentro de tudo isso, né, que eu trouxe para vocês, né, principalmente em relação aos testes psicológicos, né, como eu falei, o Conselho Federal de Psicologia ele estabelece aí as condições mínimas, né, para uso dos instrumentos e que eles então têm que estar aprovados, né, pelo sistema de avaliação de testes psicológicos, que é a SATEPS, tá? E outra, né, para que você utilize aí o instrumento psicológico, você tem que estar apto, né, a estar usando ele. E esse apto é o quê? Eu aprendi ali e vou usar. Não é bem assim, né? Então, a gente tem que conhecer realmente o instrumento, saber o que ele mede, né? Saber a parte psicométrica dele, né? E saber corrigir e interpretar aquele resultado que vai sair. E, principalmente, contextualizar esse resultado, né, dentro, né, junto com as outras técnicas que eu utilizei. Tá? Então, é importante, né, que o aplicador ele tenha realmente, né, conhecimento, né, sobre o instrumento que ele vai estar utilizando. Né? Então, é sempre importante, né, a gente verificar aí, né, dentro do teste psicológico, né, as qualidades psicométricas dele. Né? Então, para que eu sabendo, né, que ele tem uma validade, ele tem uma fidedignidade, ele vai me dar um resultado, né, que vai ser fidedigno. Né? Então, se a pessoa virar para mim e falar assim, mas esses tracinhos que eu fiz aqui estão dizendo que eu sou assim mesmo, eu vou falar para ele, sim, está dizendo que você tem essas características. Né? Por quê? Porque eu sei que o instrumento ele é válido, ele é fidedigno e ele foi aplicado, né, de acordo com o que o manual diz. Tá bom? Bom, gente, então, assim, de